Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. O Grêmio divulgou uma lista de relacionados para o confronto diante do Bahia na noite deste sábado, na noite de amanhã, no caso. O tricolor viajou no início da noite desta quinta-feira. Início da noite não, ali era quase 21h30, já era 9h30, horário do voo, já era bem avançado já à noite. Mas o tricolor embarcou ali às 21 e pouco para Bahia, para Salvador, onde já está por lá, e inclusive hoje à tarde faz o seu último treinamento antes do confronto diante do Bahia, neste sábado, 21 horas o jogo balada que a gente fala, né? Termina o jogo, a gurizada vai para as festas. Que joguinho bem, horário bem ruim, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, é os horários que a CBF monta. Questão, gurizada, o Grêmio levou uma lista de relacionados com praticamente todos os jogadores que estão à disposição. Só que aí a gurizada começa a perguntar, Diogo, será que o Renato vai colocar um time forte, um time titular contra o Bahia? Gente, não é a tendência. Não é a tendência. E eu vou explicar pra vocês. O Renato levou todos os jogadores disponíveis porque o Grêmio não volta pra Porto Alegre depois do confronto diante do Bahia. O Grêmio vai direto pro Paraná, onde na próxima terça-feira vai enfrentar o Operário na primeira partida válida pela Copa do Brasil. Então, muito por conta disso, o Renato levou todos os jogadores para a Bahia, depois todo mundo volta para o Paraná. Para o confronto diante do Bahia, nós deveremos ter alguns jogadores poupados, sim. Eu não descarto, talvez, o Vidia Sante, que é um jogador que vem numa sequência muito forte de jogos, o próprio Kahneman, que se desgastou bastante diante do Estudiantes. Eu não tiro dessa possibilidade também o JP Galvão, que vem numa sequência de jogos também. Então tem alguns jogadores ali que o Renato pode acabar poupando. Vamos ver a lista de relacionados pra gente ter uma noção? Olha só, o Renato levou os 3 goleiros, tá? O Kaique, o Marquezinho e o Rafael Cabral. Lembrando que o Rafael Cabral não pode jogar a Copa do Brasil porque ele já atuou com a camisa do Cruzeiro. Então se fosse pro Rafael Cabral estrear nesse final de semana, seria contra o Bahia, tá? Isso é um detalhe que a gente precisa colocar aqui. Os zagueiros foram 4. Gustavo Martins, Kahneman, Natan e Rodrigo Eli. Eu não descarto daqui a pouco o Renato dar um descanso pro Kahneman. Justamente pelo que eu falei. O jogo contra o Estudiantes foi forte, foi pegado. E aí teríamos então ali uma defesa com Rodrigo Eli e Gustavo Martins. Mas enfim, vamos avançar. Os laterais: Fábio, João Pedro, o Zé Guilherme e o Wesley Costa. Vamos lá. João Pedro e Zé Guilherme, talvez? Talvez, é uma possibilidade. Eu sei, o Fábio vem jogando bem pra caramba, todo mundo quer ver o Fábio jogar, mas lembrem que o Fábio também tem uma questão física que não é daquelas excelentes. O ano passado nós perdemos o Fábio por muitos jogos por conta de lesões. Então vale um cuidado também disso aqui, porque afinal de contas, o Fábio hoje é o melhor lateral esquerdo que nós temos, né? Os meio-campistas, Dodi do Queiroz, Edenilson aparecendo já. E aqui a grande surpresa, né? Carbajo. Carbajo também viajou e está à disposição. Cristaldo, Natan, PP, Vidiaçante e Ronald. Diogo, o Edenilson pode estrear? Não só pode, como deve. Não sendo contra o Bahia, que eu acho muito difícil que não aconteça, mas acredito que ele, inclusive, seja até titular contra o Bahia, tá? Acredito que ele seja titular contra o Bahia na vaga do Pavon. Não duvidem disso acontecer, hein? Eu não sei não. Eu acredito que isso possa acontecer. O Vidia Sante sendo poupado, nós poderíamos ter Dodi, Duqueiroz e Edenilson. Talvez, olha, aliás, Dodi, Duqueiroz e Cristaldo, né? E tendo o Edenilson pela direita. É uma possibilidade. Os atacantes, Diego Costa voltando também a ser relacionado, tá? Mas o Diego não deve jogar contra o Bahia. O Diego deve jogar contra o Operário. Como eu disse para vocês, todos eles estão sendo levados para 2 jogos praticamente. Então, pode poupar num para poder ter uma preferência no outro, porque o próximo jogo contra o Operário vai ser lá no final do mês. E nós vamos ter naquela sequência ali o Operário em casa, o Flamengo fora e depois tem o jogo contra o The Strongest em casa. Então a sequência depois do segundo jogo também é complicada. Também é complicada. Então, pode ser que o Grêmio tente matar o jogo contra o Operário já nesse primeiro confronto, justamente para ter uma folga legal lá no final do mês, que é quando tem o segundo jogo. Os atacantes Diego Costa, Galdino, Gustavo Nunes, o JP Galvão,
o Bessosi, inclusive uma surpresa, o Bessosi está voltando à lista de relacionados. Lembrando que o Bessosi está no Tricolor por empréstimo e no meio do ano ele deve deixar o Grêmio não deve fazer um movimento de compra pelo Bessosi, né? Um jogador que chegou para ajudar e tudo mais, mas depois disso veio o Soteldo, o Nathan Fernandes, o Gustavo Nunes, enfim. Depois o Nathan Fernandes e o Soteldo, estes são os relacionados do Tricolor com as suas surpresas. E tem mais um detalhe muito importante, tá? Um detalhe muito importante, porque o Reinaldo, ele fará exames no início da próxima segunda-feira e dependendo do resultado dos exames, ele já volta a treinar forte, já volta a treinar inclusive com bola para poder ficar à disposição do Renato a qualquer momento aí. Então, só notícia boa nesse primeiro momento. Claro que tivemos a péssima notícia da lesão do Jeromel, mas a gente vai tendo luz também nesse túnel. Arbitragem para o jogo de amanhã, Braulio da Silva Machado e o VAR será o Pablo Ramon Gonçalves. Nessa retrospecto dos dois aí, ambos não participaram de jogos do Grêmio nesse ano de 2024, mas em 2023 estiveram juntos quando o Grêmio ganhou de 1-0 do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então, já estão carimbados nesse confronto aí, Grêmio e Bahia. Ou melhor, Bahia e Grêmio, né? Confronto aí lá em Salvador. Beleza, gurizada? Se fosse para apostar numa equipe, vamos lá. Eu acho que o Renato pode dar uma oportunidade pro Rafael Cabral, mas tem um detalhe também que ele tá recém chegando e aquela história que o Renato sempre conta, né? De que não tem titular, aquela história toda. Eu acredito que o Renato vá dar uma oportunidade pro Cabral, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que pode ir Rafael Cabral, eu acho que pode ir o João Pedro, o Rodrigo Eli e o Gustavo Martins. Eu acredito que o Renato vá dar um descanso pro Kahneman, principalmente pela sequência e pelos problemas de lesões que nós temos nos últimos tempos. O Zé Guilherme na esquerda, os meio-campistas acredito que seja o Dodi, o Duqueiroz e o Cristaldo. Eu acredito que vá nessa linha aí, tá? Acredito que ele vai jogar o Edenilson pelo lado direito, fazendo a do Pavon. Pelo lado esquerdo, talvez ele poupe o Soteldo, pela sequência e tudo mais, e aí entraria o Gustavo Nunes. E lá na frente também tem um detalhe, eu não sei se o JP Galvão, o Renato vai arriscar nessa sequência. Ele vem numa sequência bastante grande de jogos aí, já vai para 4º jogo seguido praticamente. Não sei se o Renato apostaria. Vou colocar o JP Galvão, mas vou deixar esse asterisco aí, porque eu não sei se essa sequência do JP Galvão vai agradar o Renato ou não. Detalhes. Carbajo vai voltar a jogar, mas ele vai ter dores, tá? O Carbajo ele vai atuar com dores. O Grêmio convenceu, o departamento médico do Grêmio convenceu o Carbajo que, olha, cara, tu não vai te livrar das dores, não tem o que fazer. Não tem cirurgia pra tu corrigir isso é fortalecimento muscular, essa pubalgia que tu tem, esse problema no pubis, é como se fosse uma inflamação, então tu não tem como fazer uma cirurgia pra corrigir esse problema. Ele já tentou fazer a cirurgia achando que era aquele problema de hérnia. No fim, não era o problema da hérnia, era o problema da pubalgia. Embora o Grêmio, né, o departamento médico do Grêmio fosse contrário àquela cirurgia. Enfim, não tem o que fazer. Ele vai ter que conviver com as dores, vai ter que jogar. Claro que dores não tão intensas, mas ele vai jogar com dores. Não tem muito o que fugir dessa questão, não. É aceitar e tentar fazer. O Juliano é um jogador que jogou muito tempo com dores. O Juliano é um desses caras. É um dos grandes exemplos que nós temos aí no futebol. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.